A gente vai agora fazer um estudo do RCS de uma estrutura que foi importada, um drone, o Predator, que vai ser importado para dentro do FECO. Então, antes de mais nada, a gente vai dar uma espiada, qual que é a diferença de radar monostático e bistático. Isso é um negócio relativamente simples de entender, mas quando você visualiza as respostas num software de predição eletromagnética, às vezes pode dar confusão. Então, o radar monostático, basicamente, o radar, o transmissor e o receptor, eles estão no mesmo ponto do espaço. Então, você está mandando um sinal e o sinal que bate e retorna, o sinal espalhado, ele é monitorado na mesma direção, no mesmo ponto espacial onde está o transmissor. Então, o radar monostático, você pode visualizar da seguinte forma: ele é uma resposta pontual. Se você está mandando o sinal desse ponto aqui, você vai ter um número real que vai dizer qual que é o RCS daquele ponto. Posteriormente, você vem para esse ponto aqui, você joga a onda e você monitora quanto retorna só nesse ponto do espaço. Você vai ter outro número. Então, esse é o radar monostático. Já o radar, a resposta bistática, você manda o sinal de um ponto e você monitora o espalhamento em todo o espaço 3D, ou 2D, num plano 2D, se for o caso. Então, essa que é a diferença. Aqui, a resposta é um número. Aqui, a resposta é uma função 3D ou 2D. Então, isso é importante para você entender. Como que isso se traduz na simulação do FECO? Quando você pede o radar monostático, a resposta monostática, você vai solicitar o far field aqui, ó, Calculate Fields in Plane Wave Incident Direction. Ou seja, o que essa opção está te falando? Que você apenas vai analisar a resposta na direção onde foi transmitida a onda plana, na direção do transmissor. Se você, por sua vez, quiser a resposta bistática, ou seja, o espalhamento 3D, por exemplo, você vai usar a resposta nessa opção, Calculate Fields as Specified. Você provavelmente vai pedir aqui 3D Pattern e você vai pedir o espalhamento em todo o espaço. Então, repetindo, o radar monostático é um número, o radar bistático, a resposta bistática é o quê? É uma função 2D ou 3D, certo? Então, essa que é a diferença. Se você quiser a assinatura seção reta radar, como se conhece em português, você vai pedir o bistático. O bistático vai te dar a resposta típica que dá a iluminação de uma aeronave a partir de um determinado ângulo, é a chamada assinatura. Então, esses são os dois casos de monostático e bistático. De novo, se você quiser bistático, você seleciona o far field semelhante a uma antena, e se você quiser um monostático, você seleciona Calculate Fields apenas na direção incidente. Então, voltando para o FECO, após essa conversa, a gente volta para o FECO e a gente vai estar importando um modelo de um Predator no formato mecânico SAT. Se você for ver aqui no FECO, você tem como importar ou mesh, por exemplo, STL, Nastran, etc., até ASCII, ou você consegue importar uma geometria. Geometrias são estruturas 3D, como CATIA, ODB++, etc. Você não precisa selecionar qual modo que você vai estar importando aqui, o próprio FECO ele calcula isso para você. Então você vai apontar para onde está o seu modelo, no nosso caso é o drone.sat, e você vai abrir esse modelo.
É importante você entender que a ferramenta de importação mecânica, seja qualquer software de simulação eletromagnética, ela é um processo extremamente complicado. Por quê? Porque o software de simulação eletromagnética ele tem outras prerrogativas e outro tipo de característica diferente do software de desenho mecânico. Você tem que pensar, além disso, que você tem que construir em cima do modelo que você leu, de um fabricante terceiro, que não tem nada a ver com o FEC, não tem nada a ver com a Altera, você tem que construir em cima dessa estrutura malha. Então, 9 chances em 10, você vê que aqui que ele importou, 9 chances em 10, o seu FECO, por exemplo, provavelmente não vai conseguir fazer a malha. Você vai ter que fazer um retrabalho. De novo, isso não é culpa do FECO, isso não é culpa do software de simulação, o software mecânico que você utilizou. Isso é devido ao fato que são conversas diferentes. No processo de tradução, você sempre acaba perdendo, seja de traduzir entre duas línguas, até mesmo um processador de texto que você, desses processadores de texto gratuitos que você traz para o da Microsoft, sempre há problema. Quanto mais uma estrutura complexa, como um desenho mecânico 3D, você há de ter um pouco de paciência, estudar o processo de healing que o FECO particularmente produz, quais são as operações no seu CATIA, no seu AutoCAD que geram os problemas, e você tem que fazer um trabalho de convergência aí. Muitas vezes até vale mais a pena você identificar no seu modelo quem é que está causando rolo. Por exemplo, nesse modelo aqui, se eu quiser simular em método dos momentos, que é o modelo mais sofisticado do FECO para esse tipo de caso, de seção reta radar, essas duas peças são problemáticas. Eu sei disso porque eu fiz um estudo e eu já vi que esse negócio aqui dá rolo. Essas duas gargantinhas aqui. O que acontece? Seria interessante eu apagar essas duas peças e, se for fundamental a presença delas, reconstruir dentro do próprio FECO. Dar um jeito aí de fazer uma enjambração, fazer um ajuste aí, apagar e construir alguma coisa semelhante dentro do FECO, porque aí, como é nativo do software, você vai conseguir fazer a malha. Muito bem, para o nosso interesse aqui, a gente vai desenhar, a gente vai calcular um método que não causa problema de malha. O nosso estudo aqui é o RCS, não é tanto estudar problemas mecânicos de conversão, etc. Então, vamos ver aqui, esse drone, eu vi na internet, ele tem uma certa wingspan aqui na internet. Vamos comparar quanto que tem aqui em Tools. Eu vou medir a distância de uma ponta a outra da asa. Ctrl Shift aqui, só vou afastar esse negócio, e Ctrl Shift aqui. Ele tem mais ou menos 35 metros. Se eu não me engano, na internet, se você for olhar, esses dados como são estruturas de defesa, que ninguém vai ficar colocando o desenho mecânico, mas em geral está mais ou menos em torno de 38, 39 metros, dependendo da fonte que você analisa. Então você vê que mais ou menos, pelo menos essa dimensão não está tão errada. É uma estrutura relativamente grande, são 37 metros de ponta a ponta de asa. Então a gente vai fazer o de RCS. Vamos primeiro informar a frequência que a gente vai estar usando. Para não demorar muito a simulação, vamos fazer um estudo em 500 MHz. Em 500 MHz, eu coloquei aqui, e vamos fazer um estudo agora, vamos fazer uma excitação de onda plana. Então, a onda plana aqui, o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer pegar aqui o nariz, o head-on aqui, de frente da aeronave, e isso corresponde a θ igual a 90, aqui, e isso corresponde a φ de menos 90 a 90. Então, a gente faz aqui a varredura nesse plano. Vamos pegar aqui 15 graus. Para não ficar uma simulação muito demorada, são esses os pontos que você vai estar varrendo. Então, conforme a gente viu, esses são os ângulos de disparo, né, do seu radar TX. Você está percebendo que esses são os ângulos. Você clica Create. E agora vem para efetivamente o ponto que nós falamos, que é a questão do request.
O request nós vamos selecionar a questão de far fields, nós vamos selecionar essa opção em 3D, que é o far field 1. Vamos chamar essa opção de bistático. Ele criou aqui o bistático. Então, aqui ele vai estar selecionando a assinatura 3D drone. E vamos selecionar também outro far field, já esse o monostático. Esse vamos chamar de monostático. Create. Muito bem. Vamos pedir para visualizar as correntes. E o que faltou? Agora a gente vai falar o método numérico que nós vamos usar. Percebe que essa é uma estrutura de grande porte, como eu já falei, o método dos momentos, se você eliminar essas duas peças aqui, ó, ele consegue rodar para você, mas leva um tempo que, dependendo do laptop, dependendo da condição, pode se tornar inviável. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o método chamado física óptica. Como é que a gente diz para o FECO que a gente vai usar o PO? Você vai agarrar e você vai selecionar todas essas faces, clicando Shift, botão direito, Properties, e aqui em Solução, nós vamos escolher Physical Optics Full Ray Tracing, a primeira opção. Nós vamos fazer isso para esse conjunto de objetos. Nós vamos fazer para esse aqui também, seleciona os três, botão direito, Properties, Solution, Physical Optics. Veja bem, eu poderia estar selecionando para esse conjunto um outro tipo de solução aqui, né? O FECO te permite isso. Apply. Casualmente, esse aqui, se você for olhar, isso aqui é uma antena de polo, que aparece aqui embaixo. Então, seria interessante, se fosse o caso, essa antena de polo você simular com o método dos momentos. Então, essa antena você simularia com o método dos momentos, e o resto da estrutura que tem uma dimensão, um tamanho elétrico muito grande, você simularia com Physical Optics, que é um método mais grosseiro, não tem tanta precisão, mas que fornece uma resposta mais rápida e exigindo menos memória. E aqui você viria o último, né? Esse aqui, Properties, esse objeto você também diz Full Ray Tracing em ótica física. Apply, OK. Então, basicamente é isso. Se a gente não se enganou, a gente selecionou aí tudo. A gente só vai salvar isso. Salvamos. E agora a gente pode fazer a malha. Então, você viu que o processo de malha é um processo relativamente complicado. A gente importou uma estrutura aí de grande porte. E além de ser eletricamente grande, o que acontece? Ela é uma estrutura complexa. Então, esse que é o inconveniente aí, né? Você sempre tem que estar prestando atenção se vale a pena realmente você ter até onde você quer chegar na sua simulação. Então, feito isso, você pode pedir para rodar FECO Solver e ele vai rodar as equações correspondentes para calcular a resposta àqueles ângulos todos lá que nós pedimos. Bom, a simulação terminou. Você vê que a simulação propriamente foi até talvez mais rápido que o processo de malha. A gente pode vir para o pós-FICO e no pós-FICO a gente pode dar uma espiada nos resultados. Então a gente apaga isso aqui, um pequeno warning. A gente vai então, vamos começar a ver as correntes. A gente arrasta as correntes para a estrutura. E agora você tem que tentar entender a questão de várias excitações diferentes. Para cada ângulo de excitação, para cada ângulo do radar, de posicionamento do radar, você vai ter uma corrente. Então você vê aqui, demora um pouquinho, dependendo do seu computador. Essa aqui é a corrente para posição de
menos 90 graus. Aqui na posição de 0, você vai ver que agora eu estou iluminando essa posição. Naturalmente, vou colocar aqui em dB para ficar melhor, naturalmente, o que acontece? Essa resposta está meio, mas está igual e tal. Essa é uma aproximação que deu para fazer de uma forma rápida no laptop. Se você quisesse uma precisão melhor, etc., você teria que estar usando aí um outro método numérico. Mas você percebe que levou o quê? 5 minutos, 4 minutos, você consegue resolver esse problema. Fazendo a conta, só de wingspan são 50 lambda. Então, é um problema eletricamente grande que você consegue simular no laptop. Então, as correntes, você consegue aqui escolher qual que é o ângulo, qual que vai ser o ângulo da onda transmissora, e você consegue ver as correntes desenvolvidas na estrutura. Então, vamos analisar agora, no gráfico polar, a resposta bistática. Então, a resposta bistática vai ser o quê? Vai ser a assinatura dessa aeronave. Então, vindo para cá, a gente está usando θ igual a 90, o ângulo aqui é menos 90 e o φ, o que a gente vai ter que ver aqui? A gente vai ter que ver o φ. Seria interessante ver o φ porque o φ é nesse plano aqui onde está esse tracejado. Essa que seria nosso interesse. Então, a gente vai estar variando o φ, que está no plano XY. Variando o φ, a gente vai ter que colocar o θ igual a 90. Por que o θ igual a 90? O θ igual a 90 você começa a somar do z, ele vem até aqui, você está dizendo que é esse plano. Então, você está variando em θ igual a 90 e essa é a resposta bistática calculada para o ângulo de excitação de, por exemplo, 0 graus. Então, aqui é o ângulo de 0 graus, aqui é o ângulo de 45 graus, aqui é o ângulo de 75 graus. Você pode ver em dB, mas se você quiser colocar mais de uma visualização no mesmo gráfico, o que você pode fazer? Você vem aqui e você vem em trace e você coloca duplicate trace. Vai aparecer outro. Então, por exemplo, esse primeiro é a posição em menos 75 e esse primeiro é a posição lateral 0. Então, como é que funciona? Essa posição 0, voltando aqui no desenho, vai ser aqui, ó. Você está vendo toda essa área enorme da aeronave, você vai ter uma resposta gigantesca. Essa aqui é a resposta. O que mais vai acontecer aqui? Você também, se você colocar aqui menos, o de cima aqui que é menos 75, se colocar 90, que é a parte de trás, você vê que já é menorzinho. Se você colocar aqui duplicate trace, esse último você colocar, aliás, 90 aqui, ó, 90 menos 90. Então, a gente está visualizando aqui, esse aqui, a incidência está em 90, menos 90. Esse aqui está em 0. E esse aqui está em menos 90. Você vê que esse de menos 90, vamos deixar ele sozinho, ele é o menor. Você consegue perceber aí as respostas todas da assinatura da seção reta radar. E o que seria agora o monostático? Então, a gente vai colocar aqui outro cartesiano e a gente vai arrastar um monostático. O que será que a gente vai ver no monostático? O monostático, a gente está vendo a seção reta radar em 90 graus e aqui a gente vai ver em frequência. Então, essa aqui é o monostático, dá o quê? 0,54, meio metro quadrado. Esse é o monostático para a excitação em menos 90. Se eu quiser colocar uma variação, em vez de frequência, variação de plane wave, variação da excitação da onda plana, em vez de frequência, eu posso colocar aqui de θ, eu posso colocar aqui do φ. Então, essa aqui é para a variação do φ
colocando aqui em dB, você vê que esse é o RCS em dB, variando o φ. Percebe que aparece aqui onda plana. O que significa Plane Wave Phi? Plane Wave Phi significa o ângulo de excitação da sua onda plana. Para cada ângulo de excitação vai corresponder um número, e é isso que você está visualizando. Se você deixar aqui Frequency, vai haver só um ponto aqui. Se você colocar Plane Wave, porque a gente simulou só em 500 MHz, se você colocar aqui Plane Wave Phi, você vai ter essa posição aqui. E se você colocar Plane Wave Theta, também vai aparecer só um ponto, porque não há variação de θ na nossa onda plana. Nossa onda plana aqui, ó, voltando aqui na nossa coisa, ela está variando, o θ não varia nunca, o θ sempre é 90. Então essa que é a análise que você pode estar fazendo usando o processo de importação de uma aeronave. Então é bom a gente entender o que é a diferença do monostático e do bistático. A gente também pode visualizar o bistático aqui no gráfico cartesiano. Você percebe que ele informa o RCS, embora seja bistático, ele informa também a assinatura aqui. Então aqui o plane wave está 90, aqui só a gente tem que ajustar para 90 para ver no plano da onda, né? Você percebe esse aqui é o bistático, né? Agora a gente está visualizando em variação do θ. A gente quer a variação do φ. Esse aqui, então, é o bistático. A gente vai ver o φ para θ igual a 90. Está aqui o seu RCS. Percebe que a unidade é RCS para essa posição aí da nossa onda plana. Então, resumo, a gente está variando o φ, a gente está na frequência de 500, a onda plana está em 90, que foi o único ângulo que nós demos. Aqui você escolhe qual das ondas, qual que é a direção que você vai estar visualizando. Aqui é o 0. A gente pode vir aqui e duplicar, fazer um duplicate trace. Em vez de 0, a gente põe menos 90. A gente pode também colocar mais 90. E a gente pode colocar uma posição intermediária aí, sei lá, 75. Você percebe que todas essas, cada curva dessas aqui é uma assinatura no plano XY, ou seja, no plano azimuth, se a gente considerar esse amarelinho aqui, plano azimuth, da nossa aeronave. Então, cada cor aqui é uma assinatura para um determinado ângulo de excitação. Então, era isso aí. Parece meio confuso no início, mas é porque a gente tem que analisar, pensar a resposta 3D e 2D de uma estrutura. Isso não é tão trivial. Tá bom? Obrigado.